aula passada nós terminamos falando sobre a criação e nós continuamos aqui falando sobre ela e agora sobre alguns aspectos e ensinamentos que aparecem no texto bíblico sobre a criação. Importante que o primeiro elemento que aparece está lá no primeiro capítulo e é um verbo que aparece apenas, exclusivamente para a ação divina, que é a criação. O verbo é bará e ele aparece lá no primeiro versículo, Bereshit bara Elohim. Este bará, né, Deus criou, ele dá o tom de como Deus faz todas as coisas. Ele faz a partir do nada, não é? Qual é a matéria-prima que Deus usa para construir todas as coisas? Matéria-prima, nada, não existe nada. Ele dá um sinal, ele diz a sua palavra, ele diz que dá uma ordem para que as coisas aconteçam a partir da sua palavra, ou seja, a partir do nada, a partir de nenhuma matéria. Essa criação só é de Deus. Quando vai se falar da criação que os homens fazem, então criou uma panela, criou a televisão, criou remédios, o termo é outro e ele é usado no sentido de transformar, de fazer alguma coisa, mas quem cria e cria a partir do nada é somente Deus. Não existe matéria-prima. Na eternidade não existia nada e ele simplesmente envia uma ordem para o cosmos ou para o que for, e a ordem é: haja luz. Então existe luz, a luz aparece do nada, de nenhuma matéria, e esta criação é obra exclusiva de Deus, e essa ação, este verbo, ele é exclusivo para a pessoa de Deus. Outro elemento importante é que a criação ela é completamente inclusiva. Ele não fez alguma coisa onde apenas ele usufrui do processo todo. Ele inclui todas as pessoas, sejam plantas, animais, e seja principalmente a joia da sua coroa, que é a humanidade. Ele inclui todo mundo dentro disso e todos nós então podemos usufruir do seu amor, do seu poder, do seu carinho, da sua graça, não é? Todos nós vamos usufruir, porque a criação é completamente inclusiva. É uma criação feita a partir do poder da Trindade, que a gente já conversou aqui, a partir do poder divino, na essência divina, nessa economia que a gente chama de Trindade. É uma criação de um único ser, que são três seres, um Deus uno e trino. É um Deus que faz todas as coisas acontecerem pelo poder da sua palavra a partir do nada. Seja na economia, quando a gente divide, ou pelo menos quando é indivisível, mas quando a gente destaca ou faz uma distinção entre as pessoas da Trindade, a gente vê como essa economia acontece. O Deus Criador, não é? O Deus que a gente até deu um exemplo numa outra aula, falando sobre ser um engenheiro, não é? E aí o que vem e executa a obra, o Filho, né? O Jesus Cristo, o Filho de Deus, e aquele que mantém a obra e faz com que todas as coisas realmente aconteçam. Quando a gente observa a obra da criação no texto bíblico em Gênesis, a gente percebe que não existe, é eliminado todo tipo de dualismo. Por quê? Existe um pensamento nosso, existe uma visão nossa de que o diabo, por exemplo, ele é inimigo de Deus, não é? Que ele está no mesmo pé de Deus, de que ele combate Deus. Isso é mentira. Quando a gente olha o processo da criação, a gente percebe que Deus está muito além, não é? Existe um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Não tem como se observar, não é, uma dualidade, uma briga entre o bem e o mal nesse sentido. O diabo, não é, ou os anjos malignos caídos que seguiram aí, fazem toda a maldade no mundo, apesar deles poderem alterar alguma coisa física ou outra coisa qualquer,
Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo da criação e ele tenta de alguma maneira fazer com que a criação entre numa derrocada, e ele tenta fazer isso de todas as formas porque ficou invejoso e tentou tomar o lugar que é da humanidade, essa humanidade representada por Jesus, esse Jesus que está assentado à direita de Deus Pai. Aí é que é o negócio. Quando vemos então a criação, ela elimina esse dualismo, ela elimina essa briga. Por quê? Porque nada na criação consegue estar no mesmo patamar de Deus. Nada na criação consegue alcançar a estatura, a profundidade, a largura e o comprimento da beleza e do poder de Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Quando falamos sobre a criação, a gente percebe uma coisa que é muito simples. Depois disso tudo ajeitado, não é? Da estrutura toda colocada, alguns dizem, de maneira muito errada, que Deus como que tivesse saído de férias, né? Deus simplesmente fez todas as coisas e deixou que a coisa simplesmente acontecesse ao bel prazer dos homens, não é? Alguns dizem que, por exemplo, na questão do pecado, Deus tinha saído, né, ficou ausente durante algum tempo. Quando ele volta, ele vê então que o pecado tomou conta da humanidade e ele fica tão irado, que ele comissiona Noé a construir uma arca porque ele vai destruir todo mundo, porque ele está muito irado com o pecado. Ele foi pego de surpresa, não é, nesse processo todo. Esse é um pensamento extremamente errado, porque Deus não é pego de surpresa, ele não abandonou o mundo, ele não saiu de férias, ele não perde nenhum segundo, nenhum minuto da sua vida, ele conta todos os cabelos que caem da sua cabeça, porque ele é imanente, ele está junto com a gente, apesar de não se confundir, como a gente já disse, ele é transcendente, ele é imanente, ele está conosco aqui. Por isso ele traz uma coisa que a gente chama de providência divina. Ele é quem faz a manutenção, é ele quem está no controle de todas as coisas, é ele que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, é ele que faz com que toda a história seja redigida, não é? Adequadamente. Existe aí uma música de um cantor que diz que ele é como um tecelão, não é? Que vai tecendo um tapete, não é? Porque ele é quem dá a providência, é ele quem sustenta todas as coisas, ele quem controla todas as coisas na sua mão. O salmista diz que todos os oceanos cabem na palma da sua mão, ele controla, ele cuida de todas as coisas o tempo todo. Ele não perde nem um segundo, nem um minuto. Essa providência ela é caracterizada pela graça, pela piedade, pelo poder de Deus e o amor de Deus que vai em nossa direção e que faz com que nós caminhemos de maneira agradável, a glorificá-lo em todos os momentos da nossa história. Muitas vezes a gente acredita, até
na nossa percepção humana, na nossa falha, na nossa limitação humana, a gente passa a acreditar que Deus, de alguma maneira, ele ficou ausente, não é? Que demora para responder algumas orações, que demora de alguma maneira para poder fazer com que as coisas realmente aconteçam a contento na nossa vida, e a gente fica se perguntando se realmente ele está ouvindo a nossa oração, se ele abandonou a gente. Uma certeza que a gente tem é a promessa de que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, de que ele está conosco o tempo todo, e é pelo poder dele que todas as coisas acontecem, é pelo poder dele que nós ainda estamos vivos, é pelo poder e pela graça dele de que não somos consumidos por sua ira, é pela graça, pela misericórdia e pela piedade de Deus que ainda estamos de pé, é pela graça e misericórdia de Deus que todas as coisas ainda andam harmoniosas. É importante que você entenda que na criação, no processo de criação, no processo da providência divina, ele derrama do seu amor sobre você, ele cuida de você, ele cuida da sua história, e mesmo momentos ruins que a gente tem, eles estão no controle de Deus. Existe aí um provérbio que diz que a justiça de Deus, ou o poder de Deus tarda, mas não falha. Eu diria para você que esse é um provérbio popular bastante errado. Por quê? Porque Deus não falha e não tarda. Deus, ele milimetricamente, de maneira extremamente calculada, ele chega no momento exato de todas as nossas aflições. Ele diz que nós não teríamos, dores maiores do que poderíamos suportar. E no momento onde a coisa vai realmente transbordar, ele coloca a sua mão poderosa, ele coloca a sua providência, ele coloca o seu amor sobre nós e faz com que nós caminhemos com paz e tranquilidade, mesmo em meio a dias de guerras, meio a batalhas tenebrosas, a dias escuros, noites frias. Ele está conosco, ele está com você, ele providencia todas as coisas na sua vida e ele faz cooperar todas as coisas em seu favor, porque ele ama você, ele cuida de você e ele é quem sustenta todo o universo na palma das suas mãos.